Boa tarde, pessoal do nono ano, tudo bom? Como hoje é quarta-feira, hoje é dia, como vocês sabem, de descritor. Como na aula passada, da semana passada, de descritor, eu passei um exercício sobre o descritor 4, hoje nós vamos apenas fazer a correção, certo? Já pensando que amanhã vocês farão a prova da OBMEP, né, da Olimpíada de Matemática. Então, hoje a gente só vai fazer essa correção e eu quero que vocês acompanhem, abram, na verdade, como vocês não responderam no caderno, depois verifica, caso não lembre, lá no link que eu vou disponibilizar de novo no grupo, para caso quem não respondeu ou se respondeu quiser verificar o que respondeu, é só me perguntar, certo? Ou olha no link, ou como você não pode ter acesso às respostas, eu dou uma olhada e vejo para você, ok? Então, o descritor 4, já que a gente está seguindo a sequência, como eu disse a vocês, é aquele que tem a habilidade de fazer com que a gente infira, né? Inferir informações implícitas no texto. O que é isso? A inferição ou a inferência, que seria de forma básica, uma dedução, é tentar entender, e aí quando fala de inferir implícito, significa dizer que nenhum texto é totalmente explícito, nenhum texto, a informação do texto está lá diretamente dita, tal qual. É preciso que a gente faça essa inferência, ou seja, que a partir do que é dito, do que está lá visível, explícito, a gente consiga entender o implícito, o que está escondido, mas está ali. E isso é uma capacidade que a gente precisa fazer muito para conseguir fazer a interpretação. Interpretar o mundo, interpretar tudo que está ao nosso redor. Muita coisa é dita no não dito. Eu sei que ficou confuso, mas muita coisa significa, mesmo que não esteja sendo literalmente dita. A pessoa quis fazer entender isso, mesmo que não tenha dito com todas as letras. E aí é uma habilidade importantíssima para quem quer melhorar as suas características de leitor, as suas habilidades leitoras. E aí as questões que eu possibilitei aí, cada questão com um texto diferente, com gêneros diferentes de texto, são questões que trabalham essa habilidade. Então vamos a cada uma delas, entendendo os textos, entendendo o que a questão pede para saber qual é a resposta? Vamos lá. Na primeira questão nós temos uma fábula, já que os personagens são animais e temos uma lição de moral, né? Uma moral da história no final. E a história é mais ou menos o leão, que é o personagem principal, que quer reafirmar para todo mundo na floresta, na selva, de que ele é o rei da selva. E aí ele vai perguntando, ele primeiro assusta o macaco, como o macaco é um animal inferior no sentido de força a ele já chega assustando, tanto que o macaco já está lá em cima da árvore quando responde que é ele. E ele é doido de dizer que não e morrer? Depois ele pergunta ao papagaio, e aí ele repete, dizendo não é o leão, porque sabe que papagaio não fala, ele repete o que ouve no final. Então ele faz para se confirmar que ele é o rei da selva, ele quer confirmar, ele quer que todo mundo diga. E aí ele chama a coruja é um animal que é conhecida por sabedoria, né, por inteligência. E aí ela responde que é ele, claro, mas mais por sabedoria, por não querer morrer, do que por inteligência de fato, por ser verdade de fato. No momento em que ele pergunta ao tigre, vocês percebem que já tem, né, um certo atrito, porque eles estão numa escala bem semelhante, mas o tigre vê que não vale a pena o desgaste e deixa pra lá, e responde que é ele. E aí ele encontra, por fim, o elefante, que é maior que o leão. E aí o elefante simplesmente pega, enrola ele numa tromba e bate de um lado pro outro e joga na árvore. E aí no final, o leão, né, diz que, poxa, não precisava ser assim só porque não sabia a resposta. E aí a moral da história é essa, é que a gente enxerga aquilo que a gente quer ver, a gente interpreta das coisas, tira das coisas aquilo que a gente quer. E não é verdade? Só que a pergunta tá aí, né? O enunciado pergunta qual é a característica do leão? Como é que se descreve o leão? O leão é que tipo de ser? Que característica fica evidente dele aí? Dentre as alternativas, a alternativa correta seria o de vaidoso, né? Me perguntaram, inclusive, o que é ser vaidoso. Vaidade é muito associado à aparência, né? A cuidar-se, mas a vaidade como
pecado, por assim dizer, é quando você se acha ao centro do universo, quando você acha que é o mais importante e você quer que ouvir dos outros também. Não basta só saber e achar, tem que ouvir dos outros também. E é claro que era isso que o leão estava fazendo, né? Ele achava-se o rei da selva e ele queria ouvir de todos os outros animais ali que ele era mesmo, confirmar isso, reafirmar essa ideia. Então a resposta certa é a letra D, se eu não me engano. Isso, letra D. E aí, como no Google Forms eu consigo ter uns gráficos das 33 pessoas que responderam, né, entre os nono A e B, 57,6% desses alunos de vocês acertou essa resposta. Poderia ser mais, né? Foi um pouco mais da metade, mas pelo menos já é a maioria dos alunos, ok? Vamos para a próxima. Na segunda questão, nós já temos um texto mais reflexivo, né? O mercado do tempo. É um texto que faz a gente refletir um pouco. E aí a pergunta é, qual é o tema principal? Né? O assunto principal serve para a gente refletir sobre o quê? Para quê? Essa é um tipo de pergunta que já pede uma inferência de implícito, porque raramente os textos vão dizer, olha, o texto fala sobre tal. Vai estar lá, discorrendo sobre o assunto, mas é preciso que a gente consiga entender o que todas aquelas peças, aqueles parágrafos juntos, no final, querem significar. E aí fala sobre o quanto o tempo está passando rápido, o quanto a gente precisa organizar o nosso tempo, o quanto o tempo é relativo, porque em determinadas circunstâncias, aquele tempo que a gente está com aquela pessoa que a gente gosta muito, passa muito rápido, e às vezes, no momento que você não está curtindo, passa bem arrastado, porque o tempo vai ser relativo. Então, daquelas sentenças ali, daquelas alternativas, a alternativa que realmente exprime qual é o tema abordado nesse texto é o de aprender o ritmo do tempo, que vai ter um ritmo diferente para cada um. O tempo para mim é diferente, o tempo para você é diferente, mesmo que dure 24 horas o dia. Ainda assim, o que nós fazemos dele, ou a ansiedade faz dele por nós, é diferente. A percepção dele é diferente. Então, é aprender o ritmo, é aprender como o tempo passa para você e como você aproveita esse tempo. Às vezes, para assistir a uma aula, parece que a aula parece que a hora não sai do lugar, né? E às vezes você tá lá no celular, mexendo no Instagram, não sendo na aula, não sendo exercício, não sendo o WhatsApp da escola, mexendo no TikTok, e você percebe, já tem 2 horas que você tá ali e você não percebeu. Fazendo o quê? Nada. Mas você não percebeu, porque ali ele chamou a atenção de alguma forma. Então é esse aprender o ritmo mesmo, que é a letra B, que 75,8% de quem respondeu acertou. Então já teve um percentual muito maior de percepção dessa inferência aí. Então já percebe que é um tipo de questão e de inferência mais fácil para vocês. E o bom de fazer no Google Forms é isso, é ter quando eu corrijo o individual de vocês, eu sei individualmente. Quando eu corrijo assim, que tem essas tabelas, eu tenho uma ideia maior no geral, de como vocês percebem e que gêneros textuais são mais fáceis. E aí os gêneros reflexivos ficam mais fáceis do que os narrativos, por exemplo, pelo menos por enquanto. Ok? Vamos para a próxima. A terceira questão já traz um outro gênero textual, né? Parece um texto científico, um texto mais didático, falando sobre o quanto os anfíbios, como perereca, sapo, rãs, estão entrando em extinção, ou pelo menos estão mais escassos, está difícil encontrá-los na natureza. E aí fala sobre o quanto isso afeta alguns ambientes, né? E o quanto, mesmo que pra gente, eu odeio sapo, odeio ver aquele bicho nojento, mas há um desequilíbrio no ambiente, porque, por exemplo, se você percebe um aumento considerável em moscas e em mosquitos, é porque está faltando um anfíbio ali que se alimenta desses animais. Então, acaba tendo um desequilíbrio ambiental por conta dessa ausência. E é disso que o texto alerta, né? O enunciado pede isso. Quando ele fala sobre o fim, ou sobre a raridade desses animais que está acontecendo,
ele está tratando, o texto está alertando para o quê? Para o perigo desse desequilíbrio no meio ambiente. E a resposta D, que 63,6% dos alunos que responderam acertaram. Então, a pontuação está sempre, a maioria, ou a grande maioria, acertando a alternativa, o que é bom. O que já mostra que a gente consegue, ou pelo menos a maioria de vocês, consegue fazer inferências. E o exercício que eu estou passando para vocês, e que eu vou passar sempre pelo menos 2 vezes por bimestre, separando por grupos, como eu fiz nessa semana, já é para trabalhar muita inferência, porque é um tipo de habilidade imprescindível para melhorar a nossa habilidade de leitura. Até aqui tudo bem? Vamos para a próxima. O texto da questão 4 já traz uma peça jornalística, um trecho de um texto jornalístico, onde fala sobre reciclagem, né, no Brasil, mais especificamente reciclagem de latas. Porque, primeiro, ele mostra que seria estranho, já que o Brasil não é famoso por meio ambiente, por cuidar do meio ambiente, pela preocupação com o meio ambiente. E, por exemplo, fica no ranking péssimo de reciclagem de forma geral, mas é campeão em reciclagem de latas. E aí isso se deve ao fato de que muitas pessoas que estão desempregadas ou em subempregos acabam escolhendo como uma opção catar latinhas para poder levar, e aí para poder ganhar algum dinheiro em troca disso. E aí esse sucesso se deve a isso, a causa é essa. E essa é a pergunta, essa é a resposta, que está na letra C. É por conta das pessoas que estão subempregadas, certo? É justamente por isso. Então, é uma inferência, mas nem tão inferência assim. É só porque os termos são diferentes aí, mas 72,7% de vocês acertaram a essa informação, a essa questão, certo? Então, mesmo que inferência é isso, mesmo que não diga diretamente, tá tão claro aí que fica difícil a gente não perceber. Difícil não é impossível, tá? Eu estou falando aqui com alunos de diversos níveis de leitura, diversas experiências leitoras, e que é normal ter dificuldades. É normal que eu não entenda aquilo que o meu amigo entenda. Por isso que a necessidade de fazer, de assistir a essas correções, de prestar atenção e de tentar por si mesmo. Tentando, errando, até perceber onde errou, por que errou, para poder aprender. É assim que a gente aprende. E é isso que eu peço para vocês. O tanto que vocês conseguirem acompanhar essas correções, fazer os exercícios por si mesmo, vai valer muito a pena, por experiência própria, de já ter visto isso com outros alunos. Vamos para a próxima? O texto da quinta questão é um exemplo perfeito de como a inferência é feita. Em nenhum momento o texto fala o que é asteroide, não diretamente, asteroide é isso, isso e isso. Mas o que ela diz no início, que em Marte e em Júpiter, essas pequenas formações de corpos, provavelmente derivadas de explosões planetárias, aí disse destes asteroides, o mais conhecido. Então, isso que ele disse antes é um asteroide, é a definição de asteroide. Então, destes asteroides, se não disse asteroide ainda, é a primeira vez que aparece, é porque o que vem antes explica o que é. E aí, o que é asteroide? É o que está na resposta A. São pequenos corpos derivados de planetas, né? Corpos que vêm de planetas, pequenas partes de planetas, que vão se desgrudando pela explosão e orbitam na galáxia. Então, é um exemplo claro de inferência, porque em nenhum momento ele diz asteroide é isso. E aí, para um aluno que não consegue fazer inferência, professora, tá onde? Quando o aluno pergunta assim, professora, tá onde a resposta no texto? Não vai achar a resposta ali do jeito que prontinha para você fazer. Asteroide é pequenos corpos celestes derivados de planetas. Pequenas partes de planetas que se soltam.
o texto vai ter isso, mas não desse jeito. Quando o aluno perguntar isso, é assim que eu imagino que você queira encontrar, que ele quer encontrar a resposta desse jeito. Um texto não é um questionário, onde eu vou procurar a resposta tal qual eu quero que ela esteja lá, explícita. E é por isso que a gente precisa aprender a fazer esses implícitos. É por isso que é importante trabalhar com implícitos e trabalhar com interpretação em todas as disciplinas. História, geografia, ciências, matemática. Então, o asteroide vai ser o que está na letra A. Deixa eu ver quantas pessoas. 54,5%. A porcentagem menor das 6 questões. Foi dessa quinta questão. Não à toa, porque as outras são mais fáceis de inferir, de certa forma. Essa daqui, mesmo ele tendo dito antes, ainda assim, a gente algumas pessoas, pelo menos, tendem a procurar a resposta tal qual. Não se iludam com textos que vão ter tudo isso. Até porque se um texto tivesse todo explícito, o texto ficaria muito cansativo. É importante deduzir, tanto na hora de ler quanto na hora de escrever, que o leitor, ele consegue entender aquilo implicitamente. É por isso que, às vezes, é difícil entender charges, é difícil entender textos mais curtos, textos que usam imagem com texto verbal, porque é preciso ter toda uma inferência e toda uma carga de significado para poder entender. Deu para entender por que a resposta A é a resposta correta? Vamos para as 2 últimas questões que estão agora com textos com charges. Vamos lá? A charge da 6ª questão é ótima, né? No primeiro, ele tá lá olhando, o marido tá olhando lá a mulher trabalhando. Assim, não é justo uma mulher trabalhar desse jeito, pegar tão pesado com esse sol todo. Aí, no segundo quadrinho, ele diz, por que não deixa para fazer isso à noite? Então, a pergunta do enunciado é, o que é que o primeiro quadrinho nos faz pensar que ele quer fazer, que ele está tentando fazer, né? Que ele estaria defendendo as mulheres, defendendo o trabalho das mulheres, defendendo as mulheres em si, que é a resposta da letra A. Mas não é o que ele faz, né? A frase do primeiro quadrinho dá a entender isso. Mas é justamente por isso que uma das características da charge é a quebra da expectativa. Se esperava, né, que ele fosse defender as mulheres, mas na verdade ele só estava falando do tempo, podia fazer à noite. Não é que ela não tinha que trabalhar tanto, mas que não precisava ser no sol. E 66,7% acertaram a essa pergunta, ok? No 7º texto, né, na 7ª questão, nós temos aí um rapaz que está no planeta e disse que nesse planeta eles se alimentam de afeto, de carinho. E aí só mostra nos 2 primeiros quadrinhos ele bem perto, né? E aí no último quadrinho mostra a imagem mais distante, onde ele está sozinho no planeta. E aí, sim, nós estamos em extinção, entrando em extinção. E ele está sozinho no planeta. Então, a partir do que ele diz, pergunta e fala nos primeiros quadrinhos, e na imagem que está no último quadrinho, o que é que a gente deduz sobre ele? Que ele é o único habitante do planeta. Não só porque a imagem está ali mostrando ele sozinho, mas porque se ele precisa de afeto, de carinho, para poder se alimentar, sobreviver, como é que ele consegue isso sozinho, sem ter alguém por perto para alimentá-lo? Então, a dedução aí nessa charge, vocês têm que juntar a imagem verbal com a não verbal. É importantíssimo fazer isso. Essa linguagem mista, às vezes, confunde, justamente porque tudo isso tem que ser levado em conta nessa linguagem, certo? Então, o descritor 4 é um descritor importantíssimo que a gente não vai parar de ver por aqui, claro, nenhum dos descritores. Eu só estou separando por descritor, por habilidade, mas quando eu falo em leitura, eu falo de todas essas habilidades, de todos esses descritores que são exigidos para a Prova Brasil. E aí, esse, mais especificamente, é uma habilidade que a gente não vai poder deixar de treinar, de testar a exaustão, para que seja mais fácil. Eu sei que para algumas pessoas aí não é tão fácil. Eu sei que às vezes é bem difícil, mas se a gente nunca tenta, a gente não vai sair do lugar. O que eu quero é que vocês tentem. Poxa, mas eu vou errar tudo.
não tem problema, contanto que tenha sido você que tenha queimado os neurônios pensando, mesmo queimando e errando, você fez por si mesmo. E esse esforço, ele vai valer a pena. Não é de um dia para o outro, não é de um texto para o outro. Porque tudo que fica realmente de aprendizado demora. Precisa de sacrifício. Acho que tudo na vida, né? É necessário sacrifício, é necessária entrega para que fique mais fácil. Ainda tem textos, com certeza, muitos, que ainda para mim é um sacrifício enorme ler. Às vezes eu leio um parágrafo, uma frase, um parágrafo, eu não entendi nada do que está escrito aqui. E me angustia, então eu entendo que para muitos de vocês seja essa mesma sensação. Poxa, eu tô lendo isso aqui e não tô entendendo, não é possível. É possível. E aí, qual é a dica? Além de fazer os exercícios, né, é ler. Quanto mais contato com textos nós tivermos e pararmos para fazer aquilo, porque no mundo digital hoje tudo é muito veloz, então eu quero passar rápido por uma legenda de um Instagram, eu não quero perder muito tempo lendo textos grandes no WhatsApp. Até agora o WhatsApp já evoluiu para acelerar os áudios, então a gente quer tudo rápido demais. E esse tempo que a gente precisa para a leitura mais densa, mais profunda, vai se perdendo. E aí é preciso resgatar ou encontrar para aqueles que nunca tiveram, ok? Então, caso queiram tirar alguma dúvida sobre as questões, pode me procurar no privado. Tenha uma ótima quarta-feira e boa prova amanhã. Tchauzinho!